Madalenas, tudo bem com vocês? Estamos novamente com um tema maravilhoso na nossa sequência de vídeos com uma profissional que vocês já conhecem, parceira do Madá, sócia praticamente do Madá, de todos os assuntos que temos. Ela já vai se apresentar para você, se você viu, né, alguns dias atrás, o nosso último Madá tema. Hoje falaremos como não imitar meus pais no meu relacionamento. Será que isso é um problema para você? Será que não? Renata, se apresente e fale mais para nós. Olá, eu sou a Renata Araújo, eu sou psicóloga de formação, sou especialista em análise junguiana, constelação familiar sistêmica e avaliação psicológica com ênfase em técnicas projetivas e expressões artísticas. Sou idealizadora da Casa de Curas, que é um lugar onde tem alguns psicólogos, psicoterapeutas, psicanalistas, cursos de especialização, cursos de extensão e facilitação de relacionamento. Ela vai falar todos os Madás temas? Provavelmente não, mas pelo menos nesse início dessa sequência de Madás tema com a Renata, a gente pede, porque é uma pessoa que nós trouxemos aqui, ó, gabaritada, currículo extenso, né, com propriedade para falar sobre o assunto. Esqueci de me falar em todos eles dos seminários de teologia, né? Mas é a vida. É que tu é seminarista, se você assistiu o outro, você não tem essa informação. Eu sou teólogo, tenho um curso de extensão e um tecnólogo, e agora estou seminarista no curso de teologia. Arrasou. Então, além de tudo isso, Bíblia é com ela mesma. Mas, enfim. Vamos começar falando então, amiga. Tem muito disso, tu percebe nos atendimentos, nas palestras, em tudo que tu tem se envolvido na tua carreira toda, a reação das pessoas naturais de imitar temperamentos, atitudes dos pais no próprio casamento, no próprio relacionamento. Isso é uma preocupação pertinente? Eu acho que imitar não é Não atitude não acho que é uma atitude consciente. Tipo, eu tô fazendo porque minha mãe fez. Eu acho que conforme vai indo a terapia, a pessoa vai se conhecendo, ela vai entendendo, mas isso que eu faço e que eu não gosto, o que eu gosto é igual o que minha mãe e meu pai fez, né? A não ser quando repara, né? Meu Deus, eu estou me tornando o que eu sempre temia. Mas eu acho que o que eu percebo é uma preocupação em não imitar o que os pais fizeram quando foi um exemplo ruim. E justamente essa preocupação, quando ela não é bem elaborada, ela faz o efeito contrário. Ela faz a pessoa imitar aquilo que ela evitava. Sério? Então, assim, sei lá, a menina que teve um pai extremamente ausente, ela vai lá e se preocupa em casar com alguém, e quando ela vê no meio do casamento, no meio do relacionamento, o cara é super negligente com o papel dele como marido. Porque ela, de forma inconsciente, procurou o pai naquele cara. Então, é um exemplo, você pode usar isso tanto para mulher quanto para homem, mas é uma preocupação muito grande também. Tipo, é muito comum que a menina tenha tido problemas, pelo menos que a gente mais trabalha aqui na clínica, com a mãe. E aí, assim, eu não quero fazer que nem a minha mãe fez. Ou meus pais, sei lá, meu pai bebia e batia na minha mãe, e eu não quero viver a mesma coisa que eles fizeram. E aí existe um medo muito grande de sofrer como os pais sofreram, de ter um casamento, sei lá, falido, fracassado, ou sofrido como a mãe e o pai tiveram. E aí fica muito solto, porque como não se teve um relacionamento de referência, de pai e mãe de casamento, quem que eu vou imitar no meio disso tudo, né? Pra onde que eu vou olhar? O que é o sucesso de casamento? Qual é a história que eu devo imitar? Então, eu acho que a primeira dica que eu dou, se você não quer imitar a história dos seus pais, se os seus pais não te deram uma boa referência de relacionamento, é entender que você conheceu seu pai e sua mãe no dia que eles se tornaram pai e mãe. Mas eles têm muita história antes de você. Eles existiam muito antes de você nascer. Então, existem mágoas e dores e muitas histórias que você desconhece, e que não é teu direito saber, porque é a história deles como homem e mulher, não como pai e mãe. E a confusão desses papéis é o que pega a gente cresce e acha que pode julgar a história dos nossos pais. Então a gente cresce, olha e fala assim, nossa, isso aqui nada a ver, não quero. Só que antes de você, vou te dar um exemplo, né? Eu fui mãe do João com 34 anos. E às vezes eu olho pra ele e falo assim, cara, ele vai desconhecer e desmerecer 34 anos da minha história.
que quando ele tiver 15 eu vou ter quase 50, ele vai conhecer uma mãe de 50 há 15 anos. Mas ele não vai conhecer os 34 anos anteriores em que eu fui mãe. E que eu tive uma história, em que eu tive mágoas, em que eu tive felicidades, conquistas, etc. Então, existe uma mulher na mãe que ele está conhecendo. E uma mulher que ele nunca vai conhecer, porque morreu no dia do parto. Cara, isso é muito doido. A gente vai falar de criação de filhos que também. Nasce uma mãe, né? Morre, renasce uma outra mulher, eu acho, sabe? Nasce uma mãe, nasce uma nova mulher, mas tem uma mulher que morre ali. Né? Então, e assim como o pai também. O pai, ele vai se tornando pai. É diferente um pouco do processo da mãe, mas ele vai se tornando pai. Mas por que eu tô falando isso? Porque a primeira coisa que eu trabalho, que eu geralmente aconselho, é mudar o nosso olhar sobre os nossos pais. Existe, não uma justificativa para eles terem feito o que fizeram, mas traumas e dores que a gente nunca saberá quais foram. Então, olhar para os nossos pais com um olhar de menos julgamento é imprescindível para não repetir a história deles. Sim. Senão, fatalmente repetiremos. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é entender que, apesar de toda a minha família ter errado, pai, avô, tio, porque tem gente que tem, tipo, toda uma ancestralidade destruída, né? Pai, avô, tio, primo, todo mundo enrolado, a pessoa nasce e fala, meu Deus, família é essa que eu nasci, como é que eu vou fazer diferente? Então, o segundo ponto é olhar para minha família sem aquele olhar de julgamento, que foi o primeiro ponto, olhar para eles e falar assim, não imagino por que todo mundo fez isso, não imagino as dores de todo mundo, me acolho vocês, porque vocês são minha família, não existe ex-família, sempre serão a minha família, mas eu posso fazer diferente a partir de agora. Então, mesmo em caso de adoção, que a gente trabalha também, respeitar que esse filho adotivo veio de uma família de origem que não pode ser negligenciada. Então, é como se esse adotado, ele olhasse para sua família de origem e falasse, não sei o que fez com que eu parasse nessa condição de abrigado, reconheço que vocês serão meus familiares para sempre, não tem como mudar minha genealogia, porque é minha herança genética, mas a partir daqui eu posso escrever uma história diferente. Então, esse olhar de acolhimento, não é uma aceitação no sentido de aceitar coisas ruins que fizeram, mas no sentido de que foi a família onde eu fui plantado, foi dela que eu nasci. Faz com que eu ganhe força para fazer diferente. Porque enquanto eu olho com o olhar de julgamento para os meus pais, para os meus familiares, esse julgamento me enfraquece. Com opinião e achando que... Até quando a gente é mais novo, né? A gente vai entrar na adolescência um pouco mais pra frente. Mas quando a gente é adolescente, que a gente tem mais esse julgamento. Sim. Porque a gente começa a achar que entende o mundo e não entende. E começa a julgar atitudes dos nossos pais, enfim. E isso vai te tornando uma pessoa, às vezes, rebelada com a família. Sim. É na adolescência que você vai começar a experimentar o certo e errado. Então, por isso que a gente tem reações muito extremas na adolescência. Tipo, isso é muito certo, isso é muito errado. Eu amo muito isso, eu odeio muito isso, né? É muito típico do adolescente. Porque, justamente, ele está experimentando, passando por esse processo de experimentação. Mas é importante que ele comece a se questionar. Tipo, peraí, mas... É que uma mesma pessoa exerce muitos papéis, né? Tipo, eu exerço, hoje, eu, Renata, né? Eu exerço o papel de filha, de mãe, de esposa, de terapeuta, de professora, de líder, são muitos papéis. Todos eles têm a Renata, mas cada um deles uma forma de atuação diferente. Então, talvez quem me conheça, a minha mãe que me conhece como filha, vai me conhecer só uma face minha como mãe. E assim vai. Então, se você não quer repetir a história de seus pais, primeira coisa é acolher os seus pais, assim. Cara, deixa eu te contar um segredo aqui, só pra vocês do mandar. Como nós trabalhamos com conciliação familiar, é muito comum que às vezes a gente atenda. O Jean trabalha mais com terapia de casal do que eu, né? Eu trabalho mais com conciliação, mas é muito comum que a gente atenda, tipo, a mãe, o pai, visões diferentes da mesma história. Mas é muito comum, tá? A filha chega aqui falando assim, ai meu Deus, a minha mãe, sei lá, eu vou dar um exemplo que já aconteceu. Minha mãe o filho falando, né, minha mãe é histérica, me bate, não sei o que, grita, é horrível a convivência com ela. E aí quando você vai começar a entender a história da mãe com ela, enfim, assim, foi estuprada pelo tio, muitas histórias de abuso na geração anterior à nossa.
muito, porque não era tão falado, era exatamente, velado, né? exatamente. Era normal, às Era vezes deixavam normal. pra lá pra não terminar o casamento. Exato. Porque como é que tu ia viver Exato. sozinha, né? Exato, Numa perfeito. geração antes da nossa, não tinha como você sobreviver sozinha. Você Exato. não ia conseguir se sustentar, sustentar os filhos. Então imagina a dor dessa mulher de tipo, tá, mas ou eu fico com esse filho debaixo da ponte, ou eu negligencio isso para tentar conduzir o desespero que ela passou. Eu não estou dizendo que justifica ela não ter feito nada, mas a gente está falando de uma outra sociedade, um outro cenário. Então, essa questão de se colocar no lugar do outro parece que é muito difícil quando a gente tenta fazer com os nossos pais. Parece que você consegue se colocar no lugar do mendigo na rua, você consegue se colocar no lugar, sei lá... Até do cachorrinho. Do cachorrinho, mas dos seus pais você não consegue se colocar. Então, acho que é importante ter esse olhar compreensivo pelos nossos pais. Assim, inclusive, João, se você estiver assistindo isso, estivermos em 2053, se coloque no meu lugar. Mas eu acho que é o principal, o fator principal que eu vejo que nos motiva a não repetir a história dos nossos pais. Arrasamos, enfim. Temos muito ainda para conversar sobre essa questão de paternidade. Até para vocês que têm filhos, fiquem de olho nos próximos Madás Tema, com essa carioca tomando chimarrão no microfone para ouvir vocês ouvirem ideia, né? Vou ficar com vontade, gente. A cultura sionista é maravilhosa. Obrigado por virem até o consultório da Renata mais uma semana. E espero vocês no próximo Madás Tema. Beijo. Tchau, tchau.